Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Semana passada o irmão Jaci falou que ele não treme. Eu tremo, irmão Jaci. Porque parece que toda vez que eu subo aqui é a primeira vez. É sempre o mesmo nervosismo, é sempre o que falar. Aí no final das contas é ele que fala, é ele que faz, o poder é dele. Amém? Aproveitando que os irmãos já estão de pé, abram as vossas Bíblias em Mateus 28. Primeiro culto de missões na Assembleia Plenitude. Mês que vem já teremos o nosso culto no Templo Novo. Amém? Em nome de Jesus. Mateus 28, eu vou ler do 16 ao 20. Antes de eu ler, quem sabe dizer o que é a grande comissão? O que é a grande comissão? O que, pastor? Vamos lá ler em Mateus 28, do 16 ao 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha designado. 17. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder do céu. Em algumas versões está dito autoridade, no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Amém? Pode se assentar, igreja. Já que o culto é de missões, olhe para o irmão do seu lado e fala assim: você não foi chamado para ser prego. Porque o prego que fica no banco, você foi feito chamado para falar do evangelho, as boas novas de Jesus. Amém? Irmãos, falar sobre ide. Eu fui procurar a definição de ide no dicionário. O ide vem do verbo ir, o mesmo que sai, parte, comparece, apresenta, caminha, locomove, movimenta e marcha. Mas o que é a grande comissão? O que é o ide? Para começar, a gente tem que entender que para fazer o ide, o poder não está na gente, não é a gente que vai fazer, não é a gente que vai falar. Porque o ide começa aqui no verso 18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Então o poder está no quem está te comissionando. É o poder de quem está te enviando. Quem te envia é quem está te dando todo o poder, toda a autoridade. Então quando a gente fica com vergonha no nosso trabalho ou na nossa escola de falar de Jesus, porque o ide começa a partir do momento que você levanta da sua cama para ir trabalhar, para estudar. A partir do momento que você abriu os seus olhos, irmão, você já está fazendo missão. A minha vida é assim, a maioria já sabe. Eu sou o primeiro cristão evangélico da minha família. Meus pais são católicos. E eu entendi que a minha missão não vai ser na África, a minha missão não vai ser na Europa, a minha missão não vai ser na Índia, a minha missão não vai ser no Nordeste. A minha primeira missão da minha vida vai ser apresentar o Jesus, que estendeu a minha mão no meio da minha família, me tirou de lá, me deu salvação, e apresentar para os meus pais. Apresentar para minha irmã, apresentar para os meus outros parentes. A missão nossa, muitas vezes, está dentro de casa. Está dentro de, às vezes, você olhar para o seu esposo, olhar para a sua esposa, olhar para o seu irmão, olhar para dentro de casa, às vezes, o seu vizinho. A gente imagina o id muito lindo, o id que é proposto nas redes sociais, o id que é colocado para a gente hoje é muito lindo. É um id que você tira foto em Paris, é um id que você tira foto em Milão, é um id que você tira foto na Europa, irmão. O id do Senhor é dolorido.
você falar do Evangelho, hoje a gente dá graças a Deus que a gente mora num país que a gente pode falar. Foi falado aqui no teatro, na Coreia do Norte, que as pessoas não conhecem Jesus, há tráfico de Bíblia. E aqui, no versículo 19, ele está dizendo: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero só atentar nessa primeira parte, portanto, ide e fazei discípulos. Porque essa tradução no grego, o ide, é um particípio. Quando você conjuga o verbo, o ide só está participando da frase. Jesus naquele momento, ele não estava falando para ir. A gente coloca o foco no ide. Mas a intenção real na frase, na tradução é: fazei discípulos. Porque você ir sem saber para onde você está indo, você não vai parar em lugar nenhum. O propósito de Jesus no começo de toda essa frase é: vocês vão e vão trazer discípulos para mim. Porque o propósito é isso, é a gente ir para o nosso trabalho, ir para a nossa escola, ir para a praça, ir para a rua, para o nosso bairro, para os nossos vizinhos e trazer discípulos. E o que é um discípulo? É um verdadeiro seguidor de Cristo. Porque a partir do momento que Deus nos tira de todo o pecado que a gente tem, de tudo que a gente já fez de errado, de todas as transgressões, Ele nos limpa, Ele nos restaura, Ele nos apresenta o Evangelho. O Evangelho é o que? A boa nova. E muitas vezes a gente foge desse Evangelho, porque o Evangelho nos confronta. O Evangelho dói, irmão. Se você está achando que o Evangelho não dói, o Evangelho dói. A verdadeira palavra pregada, quando Jesus fala, é doído. Porque é a verdade, o Evangelho é confronto. O princípio do Evangelho é confrontar a nós mesmos. E aqui ele está dizendo para fazer discípulos. Repita comigo: fazer discípulos. Jesus, ele não está querendo um seguidor no Instagram. Jesus, ele não está querendo um curtir num TikTok. Jesus está querendo um discípulo. Aquele que está disposto a matar a carne, a morrer para o mundo e viver uma vida com ele. Jesus, ele não está querendo like. É muito lindo, é legal. Toda mensagem compartilhada é linda. Mas o verdadeiro significado do discípulo aqui nessa frase é: traz seguidores para mim. Traz seguidores para o meu reino. Que o meu reino seja expandido na terra. Sexta-feira a gente teve o resgate. E por motivo do mau tempo, o resgate foi aqui dentro da igreja. E muitas vezes a gente tem que resgatar nós mesmos, os nossos irmãos dentro da igreja. Eu assistindo uma pregação e fazendo um estudo, tem uma passagem que Jesus cura no sábado um homem que tem a mão paralisada. E o Jesus cura dentro do templo. Muitas vezes, antes mesmo, no Antigo Testamento, as pessoas deficientes elas não tinham acesso ao templo. E naquele bendito dia, aquele homem estava lá. Então, às vezes o nosso resgate está para aquele irmão que está doente dentro da nossa igreja. Porque aquele cara estava há anos com a mão atrofiada. E nenhum fariseu fez nada, nenhum fariseu se importou com o que estava acontecendo na vida dele. Jesus foi no sábado e ele ainda foi questionado: por que cura no sábado? Então, muitas vezes o nosso resgate começa dentro da igreja. Começa o resgatar a igreja. Aqui a gente tem evangelistas. O Juninho, daqui a pouco, Deus vai levar ele para as nações. Não vai levar naquele outro sentido. Deus vai levar ele para as nações. E acredito que vai ter mais evangelistas na casa. Vai ter mais evangelistas na casa, amém? Eu entendo que o meu papel não vai ser esse. Eu não sou o cara de ir para a rua. Eu ajudo, mas eu não sou o cara que vai estar na rua. Eu vou ajudar. Eu entendo que Deus está me preparando para algo diferente do que é o chamado do Juninho, de poder falar nas ruas, de poder pregar. Mas o ID, se você ir e não trazer, ou se você ir e não trazer e não discipular, é um ID sem fundamento nenhum. O Juninho pode até ir para a rua, ele pode fazer um resgate numa sexta-feira à noite e trazer 20 almas para a igreja. Se a igreja não estiver preparada, se a igreja não estiver fundamentada na palavra, se a igreja não estiver desperta para o que Deus quer fazer, para o que Deus quer ensinar, a gente não vai. O Juninho só ganhou 20 almas. As pessoas vieram aqui,
Ninguém deu continuidade. O ID é contínuo. Você traz, batiza, você discipula, aí a pessoa vira um seguidor de Cristo. Isso é um processo. Isso é um processo. E muitas vezes a gente tem o foco só no lá fora. Só no lá fora. Só no vamos para... Eu estava no Instagram antes de vir para o culto, eu vi uma postagem de uma outra igreja que está indo para o Nordeste. Uau, legal, é lindo ir para o Nordeste. Pô, quem não queria ir para o Nordeste? Eu queria fazer missão no Nordeste, as praias de lá é lindo. A gente olha, pensa em missão do Nordeste, é isso aí. Mas agora, você ir numa praça, à noite, onde tem pessoas saindo do trabalho, onde tiveram um dia terrível, e falar de Cristo, às vezes esse sim é a verdadeira, às vezes não, esse sim é a verdadeira missão. E falando o que é missão, eu estudando, eu vi uma frase de Lutero que ele define um pouco de missionário ou de missão, todo cristão deve ser Cristo para o seu próximo. Então, se você está lá no trabalho, você tem o dever de ser Cristo para aquela pessoa que não conhece. Eu trabalho hoje num lugar que é difícil você falar que é crente, é complicado. E até a gente fez esses dias um negócio com os jovens e eles tiveram essa dificuldade de falar, como eu me posiciono como eu posso dizer que eu sou cristão num ambiente que ninguém é cristão. Você tem que ser firme, irmão. Você tem que mostrar que você é luz. Você tem que falar de Cristo. Cara, eu coloco meus louvores e todo mundo me respeita. Eu falo de Jesus e todo mundo me respeita. Todo mundo prometeu que ia vir aqui. Eu tô chamando. Uma hora alguém vem. É igual eu faço com minha mãe e com meu pai. Eu conversei com ela essa semana. Ela falou que viria, mas, enfim. É o tempo dela com Deus. Então, quando a gente diz a palavra missionário, ela é para todos nós. O pastor começou o culto. Quem aqui é missionário? Todos nós somos, irmãos. Todos nós somos missionários. Todos nós somos missionários. Todos nós temos que falar de Cristo. Todos nós temos que pregar um verdadeiro evangelho. Um evangelho que não é de massagear ego. Um evangelho que nos confronta e que nos transforma. Porque esse verdadeiro evangelho nos transformou. Nos tirou de ambientes onde a gente não queria estar e hoje nos trouxe para dentro da igreja. Nos trouxe para perto dele. Deixa eu ver o que... Fazer discípulos. Aqui ele continua fazendo. Portanto, fazer discípulos de todas as nações. É aí que a gente se confunde. Por que a gente olha para as nações? Em algumas versões está em todas as etnias. Porque dentro de uma região vai ter outra etnia. Vai ter outro ambiente. A gente está nos dias de hoje, a gente está nessa semana, é um período complicado de carnaval, onde o mundo lá fora está festejando. E eu vi e o que me entristeceu meu coração foi várias igrejas fazendo um bloquinho dentro da igreja. A gente também não deve trazer o mundo para dentro da igreja, porque o evangelho não é isso. O evangelho é você expor a verdade. E nesse contexto aqui, Jesus está dizendo assim, o Pai me enviou. Porque assim, irmão, desde o começo da Bíblia, Deus envia alguém. Deus, ele separa alguém. No começo, ele separou Abraão. Ele separou Abraão e falou, você vai ser pai de nações. Depois ele separou... me fugiu o nome. Moisés. Depois ele mandou Moisés para resgatar o povo hebreu. Ele separou Moisés. Depois de Moisés, ele separou mais um monte de profeta para lembrar o povo de quem ele era, do que ele era. E por último, ele envia a Cristo, que faz discípulos, que expõe a verdade,
traz o reino dele para a terra, porque ele era filho de Deus, ele era o próprio Deus na terra. Aí ele faz discípulos, e esses discípulos têm a missão deles é ir, porque o evangelho naquele tempo não tinha rede social, não tinha nada. O evangelho era de boca a boca, era pregado, era com sofrimento. Muitas vezes era em lugares onde não se tinha, era um lugar incômodo, um lugar onde ele não era bem-vindo, os discípulos. Quantas surras eles tomaram para o evangelho ser pregado? A gente olha só para como eles morreram, mas eles devem ter tomado muita surra, muito, para o evangelho ser transmitido. E depois que eles foram, depois que todos eles morreram, o evangelho continuou sendo disseminado, porque a história da igreja mostra que ela foi se passando de boca em boca, e as pessoas comuns, sem nome, sem cargos nenhum, não eram pastores, não eram evangelistas, não eram grandes missionários, eram pessoas comuns, como eu e você, que viviam o dia a dia e falava de Deus, falava de Jesus, falava naquilo que eles criam, na mudança que eles tiveram de vida. Então hoje no culto de missões, a gente está o tempo todo falando de ir. Então, irmão, pega e vai, prega o evangelho, começa pregando para você, começa pregando dentro da sua casa, começa pregando para o vizinho. Não estou dizendo que aqui não é para ninguém sonhar com as nações. É óbvio, Deus precisa, as nações, o mundo é dele. Mas um passo de cada vez. Eu entendi que o meu é dentro de casa, o meu é na minha família. Pode ser que o do Bruno seja daqui a pouco uma família dele ou a cidade onde ele morava. A gente não sabe onde é a nossa... A gente tem uma ideia de missão, mas às vezes a gente deixa de viver a missão do agora, que é o de ganhar pessoas agora. Ganhar pessoas no meu trabalho, ganhar pessoas na minha faculdade, ganhar pessoas na minha escola. Esse é o verdadeiro ID. O ID que o Senhor quer. Ele quer que pessoas venham, se entreguem totalmente a Ele. O Andy começou falando do avivamento lá nos Estados Unidos. É lindo o que Deus está fazendo lá. Não tem barulho. É um avivamento que está tendo com arrependimento. E você pode ter certeza que depois que aquilo uma hora vai acabar. Mas você só vai entender quando aquelas pessoas que foram tocadas, que estão sendo tocadas lá, começarem a fazer discípulos, a falarem com pessoas que não estavam lá, que não presenciaram lá. Então é isso. A missão verdadeira é a gente entender. Um dia o nosso pastor, Deus falou com ele, Deus tocou o coração dele. Ele entendeu, a missão dele é pastorear. E está na mão dele agora. A missão dele vai ser dirigir a igreja com a visão que Deus está dando para ele. Então a gente entende por missão. A missão ela é todos os dias da nossa vida. Ela é a hora que você acordou, irmão. Não tem como você não querer não fazer o ID. Não tem como você não fazer o ID. Você tem que falar. Não adianta você guardar o evangelho para você. Mas a salvação é individual, mas o evangelho precisa ser pregado. A salvação é individual. Quem quiser ouvir, que ouça. Quem quiser crer, que creia. Mas a salvação, ela vem pelo ouvir a palavra. Então a palavra tem que ser pregada. O Gabriel falou aqui, quem enviarei se não há quem pregue? Então a gente tem que pregar uns para os outros, falar do amor dele uns para os outros. Às vezes até para a gente que está dentro da igreja. Vou dizer que não, às vezes a gente tem dias ruins. E às vezes a gente precisa de uma palavra de Deus. A Aline sempre fala que muitas vezes ela estava com o Luquinhas internado no hospital. Às vezes ela precisava só de um abraço. Às vezes a gente precisa de uma palavra, de um abraço, só de ouvir, como é que você está? Está tudo bem? E você falar do amor dele. Essa é a missão. Às vezes a gente acha que missão é ir pregando de igreja em igreja, todo domingo. Isso é ser itinerante. Óbvio, você vai alcançar pessoas, mas a verdadeira missão está nas ruas, está no que você tem que trazer para fora. Porque missão com pessoa que já é salva é legal, é número.
Mas o mais difícil, quando Cristo está falando assim, ó, agora eu ensinei vocês, eu discipulei vocês, vocês andaram comigo, agora vocês vão caminhar esse mundo, vocês vão até o confim da terra, porque eu estou dando autoridade e o poder que eu tenho, no meu nome vocês vão trazer mais pessoas para o meu reino. E quando eles voltaram, eles tinham igrejas já preparadas, igrejas que eles foram fundamentando igrejas para que possam preparar as pessoas que estavam chegando naquele lugar. Paulo é um exemplo disso. Paulo foi o cara que mais andou depois de Cristo ali no Novo Testamento. Ele andou pra caramba e fundamentou muita igreja. Quantas almas Paulo não ganhou? Mas Paulo ele sempre prezava por pregar o verdadeiro evangelho. Até porque o que Jesus fez na vida dele, a mudança que ele tinha de perseguidor a falar dele. Ó a mudança, irmão. A gente acha que a gente não é nada. Paulo perseguia, agora está abraçando. A gente não persegue, a gente está dentro da igreja, às vezes tem medo de falar. Às vezes tem vergonha de falar. Irmão, a palavra tem que ser pregada. O mundo está aí. Se eu não pregar, o mundo vai pregar o que ele tem para oferecer. Então que a gente possa entender o verdadeiro sentido do missionário. Que a missão começa dentro de nós, a missão começa dentro da nossa casa. A nossa igreja precisa entender isso. Agora a gente está indo para um templo maior. A nossa missão vai ser encher outro templo. A gente encheu esse aqui. Amém? Agora a nossa missão vai encher o outro. E aquele lugar vai crescer. Em nome de Jesus vai crescer. Então que todo mundo aqui seja capaz de ser missionário. Trazer pessoas para dentro desse templo, do outro templo, ou de aonde Deus te levar. A nossa missão é até que Ele venha. É falar do amor dEle, é trazer pessoas para Cristo até que Ele venha. Dia e noite. Sem cessar. Sem cessar. Porque o Evangelho precisa ser pregado, irmão. O Evangelho precisa ser falado, ele precisa ser espalhado. A palavra de Deus precisa ser dita. E aqui ele está dizendo, fazer discípulos e ensinando. Então, quando Jesus está dizendo ensinando, quer dizer que a igreja, o evangelista foi, o missionário foi, a igreja tem que estar pronta. A igreja tem que estar pronta para trazer e ensinar. E fazer a pessoa, não só ensinar, porque eu conheço um monte de gente que sabe, mas não conhece a Cristo. Conhece teologia, conhece a palavra, mas não conhece o Cristo, pelo qual ele está estudando. Então, quando você traz a pessoa lá do mundo, a pessoa que não conhece Cristo nenhum, você tem que trazer ela e ensinar. Ensinar o que? O verdadeiro evangelho, a palavra de Deus. Então, quando eu tenho certeza que o evangelismo dessa igreja ainda vai alcançar várias pessoas. A nossa igreja tem que estar pronta, tem que estar intercedendo, tem que estar estudando, tem que estar estruturada. Porque quando as pessoas chegarem aqui, elas têm que se sentir acolhidas. Primeiro pela palavra de Deus e depois por nós. Nós somos a missão. A missão está em nós. Então, irmãos, que essa noite vocês entendam e saiam daqui que cada um, a partir do momento que saiu daquela porta, eu sou um missionário. Eu sou um missionário. Deus me deu autoridade. Cristo morreu numa cruz pelos meus pecados e Deus me deu autoridade para eu falar do amor dele. Deus me tirou, me lavou dos pecados, me remiu de todo o erro que eu tinha e me deu uma vida nova para perto dele. Então que a partir do momento que você sair que acabar esse culto hoje, você já tem que estar ciente de que você é um missionário. O seu encargo é falar dele. Não esperar, mas se eu viajar, se Deus me levar, se tudo dá certo. Não. É amanhã. É hoje. É agora. Amém? Se coloque de pé, irmãos. Está fazendo essa oração, então feche seus olhos, que você pense, o Andrew falou no começo, você pense naquela pessoa, continue pensando na pessoa que você quer falar, continue no seu alvo. Às vezes você tem uma pessoa que não está na igreja, como é o meu caso. Às vezes você deixou uma pessoa em casa que queria muito ter vindo, mas por alguma circunstância ela não está aqui. Continua pensando.
Faça essa oração falando: Senhor, que a partir de amanhã eu possa falar do seu amor para ela, que eu possa perder toda a vergonha, que o Senhor possa colocar em mim ousadia. Amém?